Que bom, estamos recebendo aqui hoje um grande amigo, Padre Aguinaldo. Padre Aguinaldo é de Itaúna, natural de Itaúna, mas há 23 anos trabalha em Angola, na África. Ele é salesiano, faz um trabalho muito bonito e um verdadeiro missionário. Seja bem-vindo, Padre Aguinaldo, seja bem-vindo. Obrigado, também para mim é uma alegria estar aqui para partilhar esta experiência e que, ao mesmo tempo, aproximar daquilo que vivo lá com aqueles que são daqui, que também são meus amigos e que fazem parte da minha história. Você está numa região muito próxima do Brasil, culturalmente, inclusive. Nós falamos a mesma língua, temos a mesma religião. Grande parte dos povos africanos que vieram para o Brasil, vieram da sua região onde atualmente você trabalha, estando lá em Angola, às vezes você sente que está no Brasil? Sim. Também pelo aspecto da natureza, os costumes, o clima, a culinária, porque há também muita referência, não é? E a música, as melodias, o batuque, algumas palavras. Algumas palavras. Aliás, muitas palavras, né? São do tronco linguístico banto, né? É verdade. E, de certa forma, também tudo se enquadra dentro da língua oficial, vamos falar assim, não é? No Brasil, é só uma língua oficial. Mas em Angola são muitas outras que falam, apesar que a oficial é a língua portuguesa. Eu penso que África e Brasil... Falar de África é complicado, porque a África são mais de 50 países, realidades totalmente diferentes e enorme, é o mundo. Mas vamos falar mais basicamente da sua região onde você está trabalhando, né? Angola. Não dá a impressão que são dois irmãos separados? Realmente. Separados por um oceano. Por um oceano e por uma história também muito parecida, não é? Povos colonizados por uma mesma nação, não é? Apesar que a independência do Brasil já aconteceu há mais de 100 anos e a independência de Angola aconteceu há 40 anos, mas há muita semelhança e realmente não só eu que estou a falar, mas eles também se sentem como povos irmãos do Brasil e nós sentimos também como povos irmãos de Angola. Como é que você percebe o olhar dos angolanos, do pessoal lá onde você trabalha, para o Brasil? Como que nós somos vistos em Angola? A maioria das pessoas sonham em conhecer o Brasil. Por quê? Por causa, em primeiro lugar, da história, não é? Quer dizer, sentem esta proximidade. E depois, por causa dos meios de comunicação, principalmente a televisão. Muitos canais daqui são vistos lá. E, quer dizer, toda esta alegria, a beleza também, porque o Brasil, não é, tem muitas regiões bonitas, as pessoas têm, não é? Como assim, o sonho brasileiro, podemos assim falar, sem, é claro, não são todos, mas uma grande maioria. E a língua também facilita muito essa compreensão. Nós falamos a língua portuguesa, né? Embora eu imagino que lá você tem muitos grupos étnicos diferenciados, né? Quantos grupos, mais ou menos, você estima que tem somente em Angola? Olha, você lembra ou conhece? Eu creio que é um trabalho assim, aprofundado de antropologia cultural, não é? Mas, para se ter uma ideia, na diocese onde eu estou, que é a diocese de Luena, que abrange todo o estado do Mochico, só isto são mais de 10 línguas, mais de 10 grupos. Então, quer dizer, estou a falar dos que predominam a região, mas, de certa forma, existem outros grupos que também vieram de outros estados ou de outras províncias, como falam lá, e que estão no mesmo estado. Então, vamos dizer que são muitos povos e vamos dizer que a predominância são de pelo menos umas 2 dezenas, e se vamos olhar os outros estados. Fala o nome de alguns desses grupos. Você conhece? Em Luena são os Tchokwes, não é? Os povos do leste são Tchokwes, que abrange Luena, Lunda Sul e Lunda Norte, principalmente. Depois, se tu vais mais para o sul, tem Umbundos,
por exemplo, o estado do Quito, o estado do Ambo e outros que falam Umbundo. Se vamos para Luanda ou outros estados, vamos ter os Quimbundos. Se vamos a outras regiões, vamos encontrar outros. Por exemplo, em Luena, além de Chocuas, vamos encontrar os Luchazes, que é outro povo, outra etnia, outra cultura. E sem perceber, nós falamos boa parte das palavras que vieram dessa região. A palavra imbondo, marimbondo, capanga, Giló. quitanda, giló. É verdade. São palavras que vieram desse tronco linguístico Por exemplo, banto, em né? Angola falam gingilo. E aqui a mesma, não é? Vamos dizer, a mesma verdura é giló. E lá também o giló é gingilo. Lá ele tem um nome mais comprido. Gingilo. Nós botamos um acento no final e ficou giló. É verdade. Né? Quer dizer, da língua banto surgiram estas... Não é? E o cenário religioso de Angola. De maneira geral, a gente sabe que a África hoje, a África toda, ela está basicamente muçulmana, cristã, religiões tradicionais e religiões hindus, e em minoria outros grupos. Em Angola, como é que você traçaria um perfil assim, do cenário religioso? Então, para o africano, não só para o angolano, não é? Os africanos veem a religião como algo inserido na vida. Eles não separam o humano do divino, mas o divino, não é, insere-se no humano para tornar-se melhor o humano. Então, isso marca, de certa forma, não só a religiosidade, mas a cultura religiosa do país. Então, é muito comum, por exemplo, não é, nos ritos fúnebres de Angola, vamos falar só de Angola, ter todo vamos dizer, um guião que guia os ritos fúnebres e que, de certa forma, também se abriram à tradição cristã para também inserir o aspecto da esperança, já que também isso já era um princípio deles, o princípio de esperança, o princípio de continuação, não é, daquilo que somos. É curioso que esse grupo da região de Angola, que veio para o Brasil, acabou entrando em todo o litoral brasileiro, numa segunda leva de escravidão, e entrou para o interior do Brasil. Agora, o grupo que veio da região do Benin, da costa norte, né, africana, oeste africana, norte seria Marrocos, né? Marrocos. A costa oeste africana, já é a língua iorubá, que essa linguagem, essas expressões, ficaram mais restritas aos espaços de culto. Por exemplo, aos terreiros de candomblés na Bahia, e vieram muitos, inclusive, para Salvador, Costa da Mina, para Salvador. Não entrou tanto em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, como o pessoal da região de Angola. Então, eu penso que a nossa proximidade com Angola é muito grande e deve ser maior a proximidade de Salvador ou da Bahia com o pessoal do Nordeste, Norte, né? e Nordeste. Eu conheço um trabalho de uma socióloga brasileira que ela diz que para entender toda esta realidade multicultural de África que está presente no Brasil, nós temos que conhecer e aprofundar as realidades quilombolas. Exato, porque lá preservou, né? Lá preservou, e qualquer, vamos dizer assim, faixa etária daqueles que constituem estas comunidades não só ressignificam aquilo que vivem, mas renovam aquilo que receberam dos seus antepassados para a realidade presente. O escritor Aires da Mata Machado, alguns anos atrás, fez uma pesquisa, inclusive aqui na região de Diamantina, para coletar palavreados que estão preservados da língua banto, do tronco linguístico banto, e chamou esse trabalho de vissungos, que normalmente são músicas que eram cantadas pelos escravos na língua mãe.
enquanto se trabalhava, cortava cana, trabalhava na lavoura, recebia um candidato novo, ou também no ritual de encomendação dos mortos. Foi uma pesquisa muito interessante, eu cheguei a abordar isso com alunos, a língua africana que foi falada no Brasil, em Minas Gerais, até pelo menos 1930, 1940, grande parte desse palavreado ainda estava... Hoje ele está mais disseminado, eu diria. Porque a língua também é uma coisa viva, ela vai modificando com o tempo, né? Mas aqui mesmo, perto de Itaúna, nós temos catumba, são palavras sonoras, né? Nomes de locais, que faz lembrar que ali tem um rastro da África, né? A África está mais perto de nós do que nós imaginamos. É este o desafio também que se vive não só em Angola, não é? Como fazer que o ensino das línguas nacionais seja verdadeiramente preservado para que, no futuro longínquo ou próximo, aqueles que estão a ver saibam, tá vendo? Comunicar e transmitir-se a partir da própria origem. Não é? Atualmente em Angola já iniciou o estudo, o ensino das línguas nacionais, para que as crianças que estão a vir saibam, não é, falar as línguas dos seus antepassados. E como são muitos grupos, certamente tem variações, tem um tronco comum, mas variações por grupos. É verdade, né? É isso mesmo. O Padre Aguinaldo, aqui no Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, isso não foi diferente certamente em Angola, quantas línguas eram faladas pelos povos indígenas que moravam aqui, né? Tupi, Guarani, Chacriabá, Machacali, Guarani, Oiapoque, Tapuia, Carijós, Guaranis, isso tudo acabou. Quer dizer, infelizmente, olha o que nós perdemos em termos de compreensão da vida, do mundo, a partir dessa dizimação, né? Dessa extinção de culturas tão ricas e tão interessantes, dentro de um projeto colonizador multinacional. A África talvez tenha sofrido até mais do que o Brasil. A África foi toda retalhada com países europeus, Portugal, Inglaterra, Reino Unido, que dominou vastas regiões da África. Às vezes nós falamos, a África tem muita pobreza. A África tem tudo, porque a África é o mundo. Agora, grande parte da pobreza de todo o continente também está explicado a partir desse projeto colonizador bastante perverso, né? Infelizmente, a questão econômica marca toda uma nação, e vamos dizer que está a marcar todo o mundo. E não só as grandes multinacionais, mas, vamos dizer assim, grupos que apoderam de realidades que não são comuns a eles e que estão ali só mesmo para explorar, não é? E a gente vê não só em África, mas em muitas regiões, não é? Quer dizer, dizima talvez muitos animais, destroem muitas florestas para o bem comum de poucos em detrimento do mal-estar de milhões. Não é? Então, esta realidade também que temos por toda parte. Para a gente terminar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de um tema que eu acho que você gosta e é muito importante na sua experiência, que é o trabalho voluntário. Você me dizia, inclusive, que quando você vai visitar comunidades, você tem que levar gente acompanhando você que saiba falar pelo menos 2 ou 3 línguas. É verdade. Porque encontram grupos muito diferenciados. Fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho voluntário na sua vida e na experiência de igreja de Angola. Então, para comparar, eu posso dizer que a região onde eu estou, o acesso é difícil e pode ser parecido com a Amazônia brasileira, com uma única diferença que a Amazônia são muitos rios e quase todos navegáveis. E eu estou numa região também com muitos rios, mas uma região muito arenosa, com difícil acesso em todos os aspectos. E o trabalho missionário, ele não é feito só por um grupo, não é só religioso, não é só o sacerdote, mas a igreja, e a partir do Papa Francisco, está convidada a ser uma igreja em saída constante, não é?
E isso é bom nós recordarmos. E por isso também, já há muitos anos, nos abrimos e precisamos dos voluntários. A missão salesiana ela é marcada pela educação e evangelização dos jovens, mas nós recebemos voluntários, tanto jovens como até mesmo voluntários de mais de 70 anos, dentro da própria formação, dentro da própria disponibilidade, estar ali para dar o contributo à missão. Não é? E, é claro, inserimos e são inseridos dentro deste mundo educativo e evangelizador, nas escolas, nos centros profissionais, nos centros juvenis, nas paróquias, nos centros médicos, quer dizer, vai até mesmo além de um aspecto puramente carismático. E a própria necessidade local faz nos abrir a outras realidades que não são tão específicas do carisma. Lá na sua região, tem um número razoável de sacerdotes, de padres, ou faltam também? A Diocese de Luena, ela não tem mais do que 15 sacerdotes nativos. Uma extensão enorme. Uma extensão de mais ou menos 600 quilômetros. Nossa! Meu Deus! O que aqui no Brasil seria pelo menos vamos dizer, umas 8 dioceses. 15 sacerdotes. Prevê-se atualmente, o governo angolano prevê que o que é hoje o estado do Mochico, deste estado será feito mais 2 estados. Ou seja, o que é atualmente num futuro próximo serão 3 estados. Então, por aí a gente pode ver a dificuldade de acesso, a dificuldade administrativa. Imagino. Não é? A dificuldade de recursos, inclusive, né? Para pavimentação de estrada, assistência médica, educação. De fazer chegar o desenvolvimento, vamos dizer assim, em todos os aspectos, a estas realidades. Então, já se prepara novos estados, novas capitais, não é? Grandes reconstruções de escolas, de vias, de pontes e tudo mais. Ok. Padre Aguinaldo, eu quero agradecer muito a você pelo carinho de sempre nos visitar aqui na Rádio Santa Cruz, na Estilo FM, aqui na nossa diocese. E rezo por você e saiba que aqui você tem grandes amigos. Né? Agradeço também, como disse no início, não é? Esta acolhida, esta fraternidade. Luena, a região leste, é conhecida como Terras do Fim do Mundo. Eu acho que você é um cidadão do mundo, então você está no bom lugar. Mas o que eu penso assim, o apelo missionário é para todos. E há um cântico angolano que diz assim: se o Senhor te chamou, não olhes para trás. Então, há muita gente também que está a ser chamada, há muita gente que está a prorrogar esta resposta. Então, não podemos esperar os cabelos ficar brancos. Temos que, tá vendo? Pôr a mão no arado. Ou cair, né? É verdade, ou cair. Não queria ofender, mas é justamente isso. O seu contato, por favor, padre? Então, o meu e-mail é agnangola@hotmail.com, ou seja, agnangola@hotmail.com. Para pesquisas na internet, basta pesquisar Missão Salesiana Angola ou Salesianos Angola, Família Salesiana Angola, que vão encontrar e já vão ver também onde vão ficar. Já estamos de braços abertos para vos acolher. Eu peço a você que termine essa entrevista com uma bênção para o nosso telespectador. Há um outro cântico angolano que diz assim: o caminho és tu, Cumbaiá, pão da vida és tu, vem Senhor. Que Ele então venha sobre nós, venha sobre aqueles que nos acompanham e que possa dar a bênção, a proteção e a alegria que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você. Compadre, Kudina Zengo, che compadre, Kudina Zengo, Mukona soka na kiambone. Ya lulu. Kima kiabolo aite monzo, Kima kiabolo aite
inanza kuma wasokana olo inanza kuma wasokana iburisemye oso wabitini minga iburisemye oso wabitini minga quando van a mushima compadre quando van a mushima compadre quando van a mushima